Da minha trajetória, glória a Jesus, o que o Senhor Ele fez na minha vida. E foi esse louvor, igreja, que o Senhor Ele falou muito comigo. Porque aonde muitos não dá nada a você e a mim, o Senhor Ele chega, sempre usa alguém para me levantar e te levantar no meio da caminhada. Ainda que eu e você não venha entender, Senhor, por que o Senhor está usando essa pessoa para estar hoje me levando para um canto e para o outro. Não queira entender o trabalhar do Senhor, porque através da sua boca, Deus, Ele cura feridas aonde você nem imagina. Glória a Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, não quero tomar muito tempo, que se encontra em Lucas 19, que diz assim a palavra do nosso Deus. E tendo Jesus, Lucas 19, primeiro em diante. Amém, igreja? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O 4 diz assim: e correndo diante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos estes, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Glória a Jesus. O nome Glória diz a assim, Deus. e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O 10 para finalizar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabemos que essa palavra é uma palavra bastante conhecida. Glória a Deus no meio do seu povo, onde muitos já têm ouvido essa palavra. Louvado seja Deus. Sabemos, igreja, aleluia, que o nome Zaqueu, louvado seja Deus, tem um significado. Glória a Jesus. Aquele de quem Yahvé se lembra. Diga assim: hoje Jesus está lembrando de mim. Fale nessa tarde, você é boca de Deus nessa tarde, para você mesmo. Profetize para você mesmo nessa tarde: hoje Jesus está lembrando de mim. Hoje Jesus está lembrando de mim. E Glória a também tem Deus. outro significado, o nome Zaqueu. Glória a Deus. Aquele que é justo. Sabe por quê? Porque Deus sabe que você é justo diante dele. Ainda que muitos olhem para você e digam: aquela dali não vale nada, aquele dali não vale nada, aquele dali é injusto, é pecador. Mas nessa tarde o Senhor Ele manda dizer que nessa tarde Ele está lembrando de você, porque alguém olha para mim e para você para dizer que eu e você é injusto. Mas nessa tarde o Senhor está chamando pelo meu nome e pelo teu nome para te dizer que você é justo diante da presença Glória dele. a Deus. Glória a Jesus. A Bíblia vai dizer, igreja, louvado seja Deus. Sabemos que Zaqueu, aleluia, era um homem de pequena estatura, louvado seja Deus. Um homem a qual ninguém dava nada, glória a Jesus, porque ele era publicano. E sabemos que naquela época os publicanos ele não tinha valores, louvado seja Deus, ninguém dava valor a eles. Glória a Jesus. E sabemos que Zaqueu, glória a Jesus, ele cobrava impostos, louvado seja Deus, para os romanos.
Ele trabalhava com bálsamo, louvado seja Deus, ele separava as pessoas para, louvado seja Deus, para cobrar imposto também. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai relatar, aleluia, que Zaqueu, ele era muito rico. Louvado seja Deus. E muitos olhavam para Zaqueu, não dava nada para Zaqueu, porque ele era um publicano, e além de ser publicano, ele ainda cobrava taxas. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, se a gente fosse na padaria para comprar R$1 de pão, ele dobrava o valor. Louvado seja Deus. Mas ali, porque ele estava trabalhando para os romanos. E a Bíblia vai dizer que quando Zaqueu, ele começa, louvado seja Deus, ouvir falar de Jesus, a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, aleluia, que quando Jesus, ele via entrando em Jericó, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que Zaqueu agora tem, aleluia, aquela vontade de ver Jesus. E sabemos, igreja, que quando a gente tem vontade de conhecer Jesus, a gente vai querer ter aquela intimidade, querer ter aquela curiosidade para saber quem é Jesus. Louvado seja Deus. Foi assim na vida de Zaqueu. Ele teve curiosidade, pastora, de saber quem era Jesus. Porque ele sabia que Jesus, ele vinha para Jericó. Então o que Zaqueu faz? Ele vai para o meio da multidão, louvado seja Deus. E agora quando Zaqueu ele entra no meio da multidão, sabemos que Zaqueu ele não consegue ver Jesus. Porque a multidão ela era grande. A multidão, louvado seja Deus, atrapalhava Zaqueu chegar até Jesus. E sabemos, igreja, que quando a gente está perto de chegar até Jesus, muitos chegam e dizem, você não vai conseguir. Você não vai chegar até o mestre. Louvado seja Deus. Desista. Porque o seu tamanho, a sua estatura, não tem condição de você chegar até Jesus. Para você ver que tem multidões que ajudam eu e você chegar até Jesus. Mas tem multidão que olha para mim e para você não dá nada. E ainda você não vai conseguir. Mas Jesus nessa tarde, ele dá uma ordem e diz que nessa tarde você conseguiu chegar até Jesus. Sabe por quê? Porque você saiu até a sua casa para chegar aqui. Aleluia, glória a Deus. Para chegar mais próximo de Jesus. Porque nessa tarde você estava precisando ouvir algo da parte de Jesus. Não de mim, da missionária. Pela misericórdia, mas sim de Jesus. Glória a Deus. Então a multidão ela apertava, aleluia, ela impedia, louvado seja Deus, de Zaqueu chegar até Jesus. Mas olha só que sabedoria e estratégia que Zaqueu agora ele tem. Talvez nos pensamentos de Zaqueu ele diz, eu não estou conseguindo chegar até Jesus. E como é que eu vou fazer para chegar até ele? Zaqueu olha para o pé de figueira brava, louvado seja Deus. Interessante que o pé de figueira brava, ela era bem gigante, ela era grande, eu acho que era mais de 3 metros, se eu não me engano, porque as meninas chegam tanto e terminam esquecendo, pastor. Glória a Deus. Mas era isso mesmo, eu acho que era 3 metros de altura. Agora imagine eu, Zaqueu, louvado seja Deus, sendo de pequena estatura. Não teve como chegar até Jesus por conta da multidão. E como foi que Zaqueu subiu no pé de figueira brava, que tinha 3 metros? Glória a Jesus, eu disse, Deus, eu não vou endoidar mais Jesus não, por causa disso. Porque as coisas de Deus, a gente não consegue entender, igreja. Louvado seja Deus. Por mais que a gente estude, leia, releia, mas a gente não consegue entender. Louvado seja Deus. Porque é mistério da parte dele. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Zaqueu ele conseguiu subir no pé de figueira brava. Louvado seja Deus. E o interessante, aleluia, que o estudo vai dizer, louvado seja Deus, que Zaqueu estava querendo ir ver Jesus. Mas já era Jesus que já estava de encontro para ir até Zaqueu. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele vem passando com a multidão, Zaqueu estava lá no pé de figueira. Aí Zaqueu, achando que Jesus não ia ver ele, louvado seja Deus, aí falou, olha para o pé de figueira e diz, Zaqueu, desce depressa, que hoje, louvado seja Deus, me convém entrar na tua casa.
Glória a Deus. Você não entendeu nessa tarde. Glória a Hoje Deus. Jesus, ele veio para entrar na tua casa. Sabe Glória por a quê? Deus. Interessante que a palavra do Senhor vai dizer, eu acho que é em Apocalipse, vai dizer, aleluia, que quando a gente está com a porta aberta, ele entra, ceia comigo, aleluia, e eu com ele. Mas por que, louvado seja Deus, Jesus ele já chegou dizendo que ia entrar na casa de Zaqueu. Sabe por quê? Porque ele sabia que Zaqueu, ele já estava com a porta aberta do seu coração. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não é que nem um adversário, ele não chega entrando para bagunçar. Louvado seja Deus. Glória Ele a Deus. chega, ele bate. Louvado seja Deus. Ele não entra. Aleluia. Agora Jesus acusa sem você querer. Aleluia. Mas o que eu acho interessante é que Jesus ele chegou e disse que ia entrar na casa de Zaqueu, porque sabia que Zaqueu ele já estava com a porta do coração aberta. Louvado seja Deus. E o interessante que eu acho dessa palavra, aleluia, agora Jesus, que quando Jesus ele fala que vai entrar dentro da casa de Zaqueu, agora vem a multidão querendo murmurar, querendo reclamar, louvado seja Deus. Mas quando Jesus ele tem uma chamada específica na minha e na sua vida, não adianta multidão, não adianta fofoca, não adianta disse-me-disse. Quando o Senhor ele cumpre a promessa, ele cumpre a promessa, porque quando ele entra dentro da casa, ele só entra para fazer a mudança, ele só entra para fazer uma nova história. Aleluia, glória a Jesus. Por esses dias teve uns jovens que falou bem assim, estavam até visitando lá o ministério. Aí disse com o meu esposo, pastor, eu me converti. Aí o meu esposo disse, amém, glória a Deus, fico feliz com você. Quando é depois a gente vê os estados em todo canto, aquela música doida, eu disse, Jesus, que evangelho é esse? Glória a Deus. Porque as coisas do mundo, pastor, está puxando muitos jovens. E muitos jovens estão caindo na cilada do diabo. Às vezes dizem, não, porque o jovem é fraco. Não é fraco. Se não orar, não jejuar, não descer, acaba caindo na cilada do Satanás. Louvado seja Deus. Mas o homem e uma mulher que tem visão de Deus, tem oração, tem jejum, louvado seja Deus, louvado seja Deus, a armadura do Espírito Santo. E sabemos, igreja, que a oração, glória a Deus, vidas é muito importante. Aleluia, porque pastor e pastora tem pessoas que vivem muito, louvado seja Deus, hoje fraco na fé, porque não tem oração. Porque a primeira coisa que Satanás ele vai fazer, aleluia, glória a Deus, é colocar frieza espiritualmente. E quando ele coloca frieza espiritualmente, ele agora vai dizer, agora eu atingi e agora eu vou colocar no mundo. Porque sabe que ele colocando no mundo, ele vai tragar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jovem de 13 anos. Glória a Jesus em casa. É uma bênção de Deus para louvar. Glória a Jesus. Mas sempre corre da chamada. Aleluia. Mas eu sou daquela mãe, igreja, que eu insisto. Eu persisto nos meus filhos. Porque do jeito que o mundo está, não dá para a gente soltar. Louvado seja Deus. E eu vejo que tem pessoas, mães, que desistem fácil da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Ah, está andando na rua, no mundo. Vou deixar de mão, vou deixar com Deus. Mas primeiramente, Deus ele quer uma atitude de mim e de você. Porque naquele grande dia, Ele vai me cobrar e vai cobrar você. Se eu e você não souber cuidar dos nossos filhos. Tem que saber como é que a gente solta para o mundo. Louvado seja Deus. Porque as coisas cada vez mais, pastora, está ficando estreito. Está ficando apertado. Louvado seja Deus. E se a gente não souber prender, aleluia, glória a Deus, a gente acaba perdendo para um adversário. Louvado seja Deus. No meu tempo de jovem, aleluia, eu tinha um irmão, louvando aqui dentro e pessoas lá fora ouvindo. Você quer? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então ali,
ele começou a se envolver com pessoas que não deviam se envolver. Louvado seja Deus. Começou a fazer coisas que não devia. Glória a Deus. E ali foi o dia do meu aniversário. Eu acho que eu estava completando, acho que eram 18 anos, eu não me lembro nessa época. Glória a Deus. E ali naquele simples aniversário, um bolinho que a minha mãe fez, o almoço, foi um irmão para lá, louvado seja Deus, os irmãos, glória a Jesus. E ali Deus começava a usar os irmãos dizendo, aleluia, glória a Deus, que estava dando a última oportunidade para ele. Glória a Deus. Ou ele voltava para a presença de Deus, ou o Senhor ia permitir Satanás estragar a vida dele. Mas o diabo é tão sujo, igreja, que trancou o coração dele naquele momento. E ele disse, eu não quero voltar para Jesus. E quando foi, eu não estava morando aqui, louvado seja Deus, eu estava morando numa cidade chamada Penedo, passei 10 anos lá. E quando foi, eu estava no aniversário, no outro dia eu tinha ido embora. Quando foi um dia de sexta-feira, foi quinta-feira, eu recebi a notícia que tinham ceifado a vida dele. Glória a Deus. Eu me abalei tanto de igreja que eu não pude nem vir. Eu disse, eu não vou fazer o que lá? Vou chorar junto com a família? Ao invés de eu consolar, vou piorar mais o caso. Glória a Deus. Porque nesse tempo ainda eu era frágil na presença de Deus. E eu disse, eu vou ficar aqui. Glória a Jesus. Mas ali para mim foi uma dor ter perdido. Mas no mesmo tempo eu não perdi, porque foi o próprio Deus que disse que ia preparar e levar. Louvado seja Deus. Então é por isso que nós temos que ter cuidado, temos que zelar daquilo que o Senhor ele coloca em nossas mãos. Porque se a gente não zelar, não cuidar, o Senhor ele permite Satanás pegar e tragar. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Eu confesso, igreja, que eu passei, por isso que eu lembrei quando a irmã louvou. Louvado seja Deus. Eu fui, aleluia, para essa cidade de Penedo com 18 anos. Perdão, foi com 18. E quando eu cheguei lá, louvado seja Deus, nessa época eu só tinha minha filha. Quando eu chego lá, louvado seja Deus, 5 anos foi 5 anos de bênção. É um pequeno testemunho. Mas 5 anos, pastora, foi sofrimento. E Deus dizendo, usando pessoas e dizendo, eu quero que você volte para Maceió. E eu falava, eu não quero ir para Maceió, eu quero ficar aqui. Eu vou fazer o que no meio da minha parentela? E Jesus falava, eu vou te levar para lá, porque vai ser no meio da tua parentela que eu vou te honrar na terra. Jesus permitiu eu passar até fome por causa da minha rebeldia, eu não queria vir para cá mais. E Jesus queria outra coisa diferente, não queria lá. E quando foi no último dia, louvado seja Deus, eu vim para cá, para Maceió, louvado seja Deus, aleluia, foi quando tocou esse louvor a qual a irmã louvou. Glória a Jesus. Lembra da história de Mefibosete? Aleluia. Glória a Quando Deus. seu pai, seu avô morreu na guerra, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que a sua ama, a mulher a qual cuidava dele, né, levou ele para a terra de Lodebar. E no meio do caminho, louvado seja Deus, ele cai da carroça. Glória a Jesus. E por ele cair da carroça, quebrou as suas duas pernas. Olha só, igreja, o processo agora. Além de perder o pai, perder o avô, que ele tanto amava, ainda sofreu isso, pastor. As suas duas pernas foram quebradas. E sabe para onde ele foi? Para a terra de Lodebar. Uma terra a qual ninguém dava nada. Então eu me lembro desse louvor por conta disso, porque eu fui tão humilhada, pastora, nesse lugar. Louvado seja Deus, ninguém dava nada por mim. Eu era ali no escanteio. Quando eu chegava na igreja, eu sentava na última cadeira, mas Jesus falava comigo. E falava que Glória ia a Deus. mudar a minha história. Que ele ia arrancar uma página velha e ia colocar uma página nova na minha vida. E ali, Senhor, ele criou situação na minha vida, pastor e pastora, igreja do Senhor. E me trouxe de volta para Maceió. E foi aqui onde o Senhor ele mudou a minha história. E Deus disse, filho, eu tenho umas grandes chamadas na palavra contigo. E eu disse, Senhor, eu sou incapaz. Eu não mereço. Eu falava assim, sabe? Eu falava assim.
ler, pastora, Deus ele começa a abrir a minha mente. Glória a Jesus. Glória a E Deus. hoje muito da minha família que não dava nada, hoje olha para mim com um olhar diferente. Eu não sei há quanto tempo, louvado seja Deus, aleluia. Eu não sei há quanto tempo olham para você com olhares diferentes, com olhar desprezível, dizendo: dali não vai sair nada, dali não sai nada, louvado seja Deus. Mas nessa tarde, louvado seja Deus, eu quero te dizer que você é especial para Jesus. Não se sinta um ninguém diante da humanidade, diante da sua parentela, porque através de você o Senhor ele vai te levantar e vai te usar para saber que alguém, aleluia, para saber que Deus é Deus na tua vida e que alguém vai saber que tem que te respeitar, porque, aleluia, quando a chamada é de Deus, ele te levanta, te faz um pregador, um levita, um cantor, seja como o Senhor ele quiser fazer na sua história, porque ele é Deus. Então ele levanta para dizer que o Senhor é aquele que cuida, que comanda da minha história, da tua história, da súbia. Você não é um Zé Ninguém, você não é desprezado, porque o Senhor ele levanta aquele que ninguém dá nada, aleluia, para dizer: filho, filha, foi eu que levantei e eu me responsabilizo por tudo a qual eu faço. Louvado seja Deus. Então não se sinta um ninguém diante da sua parentela, porque é dentro da sua família que o Senhor ele vai te exaltar, para saber que eles são Deus. Aleluia, perdão. Para saber que Deus é Deus na tua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E nessa tarde, pastor, o Espírito Santo coloca no meu coração que tem pessoas muito desprezadas dentro da família. Tem pessoas que dentro da sua família não dá nada por você. Mas Jesus ele vai te levantar como boca de Deus para saber que eles vão ter que respeitar aquilo que o Senhor vai fazer na tua história. E Deus ele vai arrancar a página velha e vai colocar uma página nova, porque o Senhor ele pode mudar a história. Basta você crer. Louvado seja Deus. Aleluia. E quando chegou um certo tempo, eu disse: Senhor, eu não suporto mais esse processo. Glória a Jesus. Me prepare e me leva. Era isso que eu pedia, pastora, para Deus. Me prepare e me leva. Aí Jesus disse: quem disse? Eu vou te preparar é para você ir para as terras pregar, não te preparar para levar para a glória. Louvado seja Deus, porque grandes coisas ainda eu tenho que fazer. E hoje, para a glória de Deus, aleluia, hoje a minha família me enxerga diferente, pastora. Hoje muitos dizem assim: hoje eu estou de pé por causa das tuas orações. A minha irmã foi curada de um cisto no útero, que era para ir para a sala de cirurgia. Glória a Deus. E ali eu entrei em propósito com Deus e orei: disse: eu não aceito a minha irmã ir para uma sala de cirurgia. Glória a Deus. E ali, quando ela chegou lá, foi fazer os exames, glória a Jesus. E quando ela faz os exames, as ultrassons e tudo, que a médica disse, olhou assim e disse: você não tem nada. E ali ela saiu chorando, glória a Deus, porque foi o próprio Deus que curou ela. Glória a Jesus. Mas Deus é glória a Deus. Em nome de Jesus, basta você crer, porque Ele é quem faz. Aos murmuradores ficou dizendo: como é que Jesus vai entrar na casa de um pecador desse? Mas se ele veio para os pecadores mesmo, glória a Jesus. Porque se não existisse nenhum pecador, pastora, não precisava nem ajeitar aqui, glória a Jesus. Mas ele veio, morreu na cruz por nós, para que hoje nós venhamos falar do testemunho e do amor dele, o que ele fez e ainda vai fazer na minha vida e na tua vida. É a missionária. Eu não esperava ela ligar, dizer que estava vindo hoje para cá. É que Deus abençoe ela, abençoe o pastor. Manda paz para ele que não esqueça do seu velho amigo. Que eu também não esqueço dele, né? Glória a Deus. Então, que
Deus venha abençoar cada um nesta tarde, em nome de Jesus. E amanhã nós estamos aqui de volta lá para adorar o Senhor, né? Glória a Deus. Os irmãos que não vieram hoje, amanhã vão estar todos para adorar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por esta tarde, por tudo que Deus falou neste lugar. Se Deus falou com você, tome posse da sua bênção, porque eu já tomei posse da minha vitória, né? Em nome de Jesus. Então, oramos ao Senhor. Pai, eu agradeço, Pai, pela tua palavra. Pai, te agradeço, Senhor, pelos louvor, ó Deus, que foi louvado aqui nesta tarde. Deus, agradecendo pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, que vieram até aqui nesta tarde. Deus, que o Senhor recompense a cada um, Senhor, ó Deus, com tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Pai, aqueles que têm, Senhor, algo, ó Deus, para receber de ti, Senhor, que o Senhor venha entregar nas mãos de cada um dos teus filhos. Pai, também te peço, ó Deus, pela vida daquele, ó Deus, que não puderam estar aqui hoje, mas amanhã, Senhor, todo esteja, Pai, reunido em tua presença, Pai. Fica, Deus, na vida de cada um. Senhor, nos leva de volta para nossos lares, nos guardando, ó Deus, e nos livrando, Pai. Deus, fica nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmão? Que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja diz. Que Deus abençoe em nome de Jesus.